Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas ao Engenharia e Prosa, esse canal generoso no compartilhamento do conhecimento. Nos seguiu até aqui, chegou até esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para que você consiga acompanhar o conteúdo que a gente está produzindo. Hoje a gente está numa prosa mais que especial aqui, o professor Pimenta, da UNB. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco para a gente. Então, professor Pimenta, primeiro é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Uma satisfação enorme, né? Enquanto pessoa, e uma honra enquanto profissional, né? Admirador do teu trabalho. Queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, né? Para o canal, né? Para quem está nos assistindo. E, mais uma vez, obrigado, sinta-se em casa, dentro do Engenharia e Prosa. Obrigado, Guto. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, também é uma honra para mim, né? Ter a oportunidade de comparecer no Engenharia e Prosa e trazer essa informação de utilidade para toda a nossa comunidade de profissionais de engenharia, técnicos e outros profissionais, né? Bom, eu me chamo João Pimenta, né? Para quem não me conhece, eu sou engenheiro mecânico de formação. Desde 2002 atuo como professor na Universidade de Brasília. Lá a gente coordena o laboratório de ar-condicionado e refrigeração, mas basicamente muito voltado para a formação de profissionais de nível superior no campo da engenharia mecânica, né? Tive o prazer de ter sido professor do Guto, né? Inclusive o Guto fez o projeto final de curso dele comigo, então é meu filho acadêmico, mas hoje em dia, mais do que isso, é um amigo, né? Então, então essa é a área que eu me dedico desde sempre, né? Me apaixonei por esse assunto, pelo ar-condicionado, refrigeração, ainda na graduação, e enveredei por esse caminho, fiz meu mestrado, doutorado no exterior, na Bélgica, e voltei ao Brasil e atuo nessa área, contribuindo na graduação, formação de novos profissionais, mas também na área de pesquisa e extensão. Então, espero poder contribuir com essa minha experiência acumulada. Oh, que maravilha, professor. A ideia aqui é uma prosa, e aí, sendo muito franco, a gente busca, né, pegar ali dentro do nosso discurso tanto os profissionais, né, sêniors, às vezes até os recém-formados e os leigos também, né? Então a ideia aqui é a gente levar um pouco mais de conhecimento, né, e levar um pouco, às vezes até de conceitos básicos para que as pessoas consigam entender melhor, interagir, enfim, a gente não tem um rigor acadêmico, a gente tem essa preocupação acadêmica, mas a ideia é conseguir trocar, trazer na leveza de uma prosa conceitos um pouco mais complexos. Perfeito. Né? Ficou bem à vontade, então, com isso. Bom demais. A ideia, professor, eu queria, antes da gente começar, né, a abordar alguns temas, é interessantíssimo o trabalho do LAAR, né, com o Laboratório de Ar-Condicionado e Refrigeração, que o senhor coordena, e que inclusive, né, coordenou. E eu acho interessante essa proximidade, essa atuação do LAAR com o desenvolvimento de soluções de campo, né? Eu queria que você explicasse um pouco como que o LAAR atua. Então, às vezes você tem estudo, o meu projeto de graduação, por exemplo, foi um estudo de campo, né? A gente foi para campo, monitorou. Então, só para o pessoal entender um pouco mais como que o LAAR funciona dentro da estrutura, e aí depois a gente vai brincando um pouco. Perfeito. Bom, o LAAR, né, que é o Laboratório de Ar-Condicionado e Refrigeração, que nós temos dentro da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, foi criado há um pouco mais de 20 anos atrás, né? E desde que ele foi criado, ele surgiu com essa proposta de concentrar todas as atividades acadêmicas relacionadas ao ar-condicionado e refrigeração. Como todos sabem, as universidades elas se apoiam no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino é a função primordial da universidade, né? A universidade existe para formar profissionais de nível superior, então isso é o básico, é o primordial. Mas, além disso, a universidade procura ter uma atividade forte em termos de pesquisa e extensão. Em termos de pesquisa, isso é bastante bem desenvolvido no nosso meio acadêmico, né? Existe muito uma valorização, inclusive, dos acadêmicos e dos estudantes em função da sua produção científica. Mas, em termos de extensão, é uma grande oportunidade, eu vejo que ainda muito por ser explorada, diretamente de contato, né, Guto, com o setor produtivo, com as indústrias, com o mercado em geral. E, sobretudo, né, em se tratando de cursos na área de tecnologia, cursos de engenharia, né, é extremamente importante que a gente possa desenvolver essas parcerias. Digamos que na universidade, né, nós temos os cérebros, né, e o potencial humano para atender às demandas de mercado.
Certamente existem muitas demandas de inovação, de solução que estão fora da universidade, né, e com as quais nós podemos contribuir. Então, isso é um diálogo que precisa ser muito estimulado, é algo que se entende há muito tempo, que precisa ser estimulado, mas que até hoje a gente precisa de batalhar no dia a dia. Então, a sua pergunta é muito pertinente, é algo que está dentro do rol, né, de interesse de atividade da universidade, mas precisa ser estimulado, sem dúvida. E acaba aproximando também, né? Não só o setor produtivo, mas também a sociedade, na medida em que você coloca ali uma massa pensante a desenvolver soluções para problemas reais ali, né? Perfeitamente, porque o que dificulta bastante, né, para o acadêmico de uma forma geral é por ele estar dentro da academia. Ele não está vivendo os problemas de campo no dia a dia. Né? Quem está vivendo isso são os profissionais, né, os engenheiros que estão lá no chão de fábrica, envolvidos diretos com os problemas. Então, a gente precisa que exista essa ligação realmente para que a gente entenda quais são os problemas que precisam de ser resolvidos, né? E acho que essa parceria tem tudo para contribuir para o crescimento do país, né? Para o crescimento da sociedade de uma forma geral. Pô, que maravilha. E até a qualidade dos próprios profissionais, né, que estão sendo formados e que acabam vivenciando ali, né, as demandas de campo e tudo. A gente estava, para quem não sabe também, o professor Pimenta é Distinguished Lecturer da ASHRAE, né? É verdade. Atua, né, na sociedade Americana de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. Exatamente. Né? Uma posição que me orgulha bastante, né, que me enobrece, né? Ter a possibilidade, né, de ser um Distinguished Lecturer é algo que considero assim, bastante honroso e desafiador, né? Porque é uma posição de destaque onde se espera realmente que a gente possa levar aos profissionais, ao público de uma forma geral, uma informação de alto nível. Né? Sim, e é o que o programa procura, né? Acho que hoje são 92 profissionais que estão nesse rol. O objetivo, acho que da ASHRAE são chegar a atingir a 100, né? E estamos com 7 brasileiros, né? Então, assim, engenharia brasileira, né? Muito bem formada, tá sendo bem representada lá. Sim. E aí, uma vez, num desses episódios de ASHRAE, a gente estava visitando, e até visitou algumas instalações, né? Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, eles têm essa solução de projeto e atendimento da cadeia do frio para ar-condicionado, né, de uma forma mais centralizada, né, ou de uma forma menos distribuída. Né. Hoje, aqui no Brasil, eu ia falar no caso de Brasília, mas Brasil, do modo geral, ele tende a ser mais distribuído. Né. Alguns ainda com a figura de CAGs e tudo, e outros vai para o split mesmo, vai para o VRF ou dentro das outras soluções. Né. No mundo, de forma geral, é assim, é a solução predominante, né? Predominante, né? A coisa mais descentralizada. Sim. E aí eu estava vendo essa questão, eu falei, Brasília tem tudo a ver, tem uma solução, né, que é mais centralizada, mais até que a própria, acaba sendo uma CAG, mas de um porte maior, né, que é essa de District Cooling, né? E aí eu queria primeiro entender melhor como que é isso, né? Apesar da gente vivenciar, mas mais para a gente trazer conteúdo aqui para o nosso público. Né? E às vezes a gente vê qual é a aptidão de Brasília, se Brasília tem mesmo essa aptidão ou se não tem, e o que é que está em termos de mercado, o que está em voga, se tem algum já projeto em vista. Então, a gente começar a destrinchar isso. Acho que seria legal a gente tentar definir isso daqui, né? Perfeito. A definição ela é ampla, mas é tranquila, né? Para quem lida, pelo menos. Com certeza. Acho que a gente pode começar aí definindo, então, o que seria esse District Cooling, né? Que numa tradução livre para o português a gente definiria como resfriamento distrital, mais ou menos dessa forma que a maioria das pessoas se referem ao District Cooling, né, como resfriamento distrital. Então, basicamente, é um conceito de centralizar a produção de frio para atender demandas de resfriamento de processos em geral, onde, no caso mais comum, a gente está preocupado com as instalações de ar-condicionado. Então, o District Cooling se baseia nisso, né? Numa instalação de grande porte que centraliza a produção de frio em larga escala para atender um grande número de consumidores distintos. Né? Então, é basicamente isso que se refere. Então, nesse momento, em vez de cada consumidor, cada usuário ter a sua instalação, né,
de climatização, por exemplo, ter o seu equipamento split instalado, ele passa a ter o fornecimento de água gelada produzida numa grande central de resfriamento distrital, né? E aí passa-se, então, a ter a água como um insumo, né, que é fornecido como gás, como eletricidade, né, como a própria água, né, Como a própria água, é isso que que a eu ia gente comentar. consome. Mas agora eu passo a ter, então, eu não preciso mais de instalar um sistema de ar-condicionado na minha residência, no meu edifício, né, na minha indústria. Eu passo, então, a necessitar unicamente de um trocador de calor, né, que recebe essa água gelada que vem da produção centralizada numa grande central, no district cooling, e resfrio, então, o meu circuito secundário de água para absorver a carga térmica do meu processo, seja ele qual for. Então, é importante deixar claro, né, que o district cooling é mais do que simplesmente a substituição de inúmeros equipamentos e chillers por uma instalação maior, né? Quando a gente fala em district cooling, deve ser entendido como uma reprogramação da forma como a gente produz, distribui e utiliza o frio, né? Então, isso tem muito mais esse conceito, né? Não é simplesmente substituir vários chillers por um chiller maior, né? Então, tem toda uma questão de como é que é feita essa distribuição, essa gestão, né, que a gente pode continuar explorando aqui na nossa conversa. Não, por favor, imagina até que sistemas redundantes, porque aí você passa, meio que o frio passa a ser um produto a ser entregue, né? Então, passa a ser um produto a ser entregue, é uma fatura, né? A gente vai pagar por essa água gelada que vai estar sendo consumida e, evidentemente, esperando que exista um benefício para mim, na medida que eu não gastei com a minha instalação de ar-condicionado. Sim. Né? Então, eu não preciso comprar um ar-condicionado, eu não preciso me preocupar com a manutenção do meu sistema de ar-condicionado. Mais do que isso, né? Eu passo a abrir muito espaço nobre dentro de uma edificação que estaria sendo ocupado, né? Uma área muito grande que estaria sendo ocupada por uma central de água gelada ou mesmo por salas de climatizadores, salas de fan coil, como assim, né? Que passam a ter um propósito, digamos, mais nobre, né? De utilização dentro do prédio, permitindo que aquele metro quadrado ali ocupado seja efetivamente monetizado para o negócio da empresa, né? Então, acho que isso é uma virtude interessante que o District Cooling traz também. Então, no final, vou ter que pagar pela água gelada, mas de alguma maneira eu pago pela energia também que o meu sistema de ar-condicionado consome, né? Enfim, e com todo o benefício que eu vou deixar de ter uma despesa de manutenção, de operação, enfim. Então, espera-se que haja um benefício financeiro para quem adotar ali, quem né? adotar pague por essa fatura de água gelada. Eu imaginei na hora aqui Brasília, porque Brasília é muito setorizado, né? Então você pega setor de hotéis, então você tem um setor hoteleiro todo concentrado já, todo num lugar, principalmente aí eu tô falando de plano mais, né? Apesar das satélites também absorver uma parte desse cuidado, o setor hospitalar, por exemplo, você abre um espaço, como o senhor falou, nobre, né? Dentro do... Perfeito. Principalmente hospital, que precisa de leito, precisa de atendimento, eventualmente garagem também, porque muitas vezes é subterrâneo, né? Sem dúvida. E Fica à vontade. Numa cidade planejada como Brasília, né? Seria muito propícia a adoção de soluções como o District Cooling, né? Então, a gente, quando pensa em District Cooling, a gente passa a considerar um conceito de corredores de infraestrutura dentro do ambiente urbano, né? Através dos quais vão estar sendo distribuídas essas utilidades, né, que todo edifício precisa, energia, água, esgoto, enfim. E também água gelada agora, que está passando por esses corredores de infraestrutura compartilhada. Então, evidentemente que o planejamento urbano, né, e os eixos, né, que são pensados na cidade favorecem a instalação desses corredores, né? Então, Brasília, por exemplo, só de olhar para Brasília, né, só de olhar para o mapa de Brasília, a gente não tem nenhuma dificuldade de ver um corredor de infraestrutura compartilhada correndo através do eixo monumental, correndo através das asa norte e asa sul e ramificando essa distribuição, né, de energia, água, energia térmica, energia elétrica, né? Então, sem dúvida, né, acho que existe uma situação muito favorável para a instalação desse tipo de solução em Brasília.
em Brasília. Mas pelo que a gente estava comentando, existem também outras possibilidades aí, né? Da gente tentar avançar, principalmente e outra, às vezes o espaço ou o local às vezes tem limitação, seja por quesitos ambientais, que você não pode estar descentralizando, ou mesmo limitação de energia elétrica, né? Somente as mais isoladas ali, a gente ainda tem alguma coisa isolada, né? Fora do grid, que acaba consumindo outro tipo de energia, né? Então, às vezes o cara bota grupo de isogerador, não sei, para pequenos, eu queria... Um edifício que adote o fornecimento de água gelada por um sistema distrital, né, passa a despreocupar com toda essa questão, né, da climatização, da carga térmica, do atendimento da carga térmica, né? Então isso simplifica bastante as instalações prediais, né? E simplifica também os projetos das próprias instalações prediais, né? Também. Não o do distrito ali, né? Sem dúvida. Agora, quer dizer, aquela questão do ciclo de ar, ele continua existindo, né? Os climatizadores, né, continuam existindo de certa forma, mas a produção de água gelada ela não mais existe dentro do edifício, né? Já que ela é feita de forma centralizada externamente. Então simplifica as próprias rotinas de manutenção da edificação, acaba simplificando enormemente. Também. Então, só para dar um número, né? Quando a gente pensa em district cooling, no benefício, né, do district cooling em termos de economia de energia, né? Então, é bem variável esse número, né? E também o sucesso disso também depende da capacidade de operar de forma adequada a produção centralizada de frio e de incorporar outras coisas junto ao district cooling, como termoacumulação, recuperação de energia, né? Geração limpa, várias fontes de geração limpa podem ser incorporadas, coisa que talvez eu não consiga fazer de forma pulverizada nos edifícios, mas que numa grande instalação centralizada eu tenho mais facilidade de incorporar tudo isso. Então, os números na literatura vão entre 20% e 50% de economia de energia se você considera uma produção centralizada de grande porte num sistema distrital. Né? De 20% a 50%, mesmo na menor faixa, 20% já é um número considerável, né? E aí, Guto, junto com isso, né, vem um benefício considerável também em termos de descarbonização, né? Porque, evidentemente, que a gente passa a ter sistemas que vão trazer também esse benefício de redução do consumo de energia e a descarbonização que vem junto, né? Acaba melhorando, né, esse quesito. E outra, você desloca também toda uma capacidade de gestão, né, até do uso mais eficiente da própria energia para gerar o frio, né? Sem dúvida. Por exemplo, quando a gente pensa... Porque, inclusive, definir aí a questão do termo distrital, que para nós até que em Brasília a gente usa esse termo, né, distrital, mas de uma forma geral, esse conceito que vem do exterior, quando pensa em distrito, poderia pensar num bairro, né? Pronto. Então, o recheamento distrital tem muito essa ideia de atender uma região grande como um bairro, né? Com centenas, milhares de consumidores, né? Então, uma instalação de resfriamento distrital vai ser capaz de fornecer água gelada dessa forma para inúmeros consumidores, né? Centenas, milhares. Né? Então, isso é importante porque, por exemplo, no Brasil existem algumas instalações que se apresentam, né, como cases de district cooling que, na verdade, não são, né? Que são muito condomínios empresariais, então é o mesmo CNPJ, né? Então, é uma grande empresa que ocupa uma área muito grande e tem lá uma grande central de água gelada. A gente pode citar instalações no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem capacidade instalada de 6.000 TRs, por exemplo, né, que é uma capacidade bem alta. Então, e faz a distribuição para atender diferentes edifícios, mas não chega a ser propriamente um district cooling, né? A gente tem outros casos no Brasil que se aproximam bastante do conceito de district cooling, como em Recife tem 2 casos interessantes, né? Projetados pela Interplan, que é uma empresa lá de Recife, projetista, né? Um deles é o Novo Porto de Recife, né? Que atende o porto, atende um centro de convenções e atende outras instalações mais, né? Inclusive algumas residências que foram
dentro de uma reordenação urbana, né, de áreas degradadas, onde se dá uma nova formatação para aquela área, também foi adotado lá o District Cooling nessa situação. Então, algo que é bem próximo, né? Não, acaba afetando a urbanização também, como o senhor comentou, né? Até porque você tem que ter esses canais de distribuição. É como se... A analogia aqui, né? Como se a gente fosse fornecer, que nem você colocou, para um bairro inteiro. Sim. Você gera água, que nem a concessionária, acho que a melhor analogia é a própria concessionária de água. Vai chegar, só que ao invés de ir para a torneira, vai para ali para um... Não evaporadora, mas você vai para um trocador de calor que vai ter um ventilador, né? Perfeito. E vai fazer ali o efeito de frio ali no ambiente, ou onde quer que vá. E normalmente por sempre fluido secundário, né? Sempre água gelada. Ou não? Sempre água gelada. Sempre um circuito primário, que é o circuito do District Cooling, né? E um circuito secundário, que é o circuito do proprietário. De água. Né? Então, e um trocador no meio, separando os dois circuitos. Né? A gente poderia até discutir por que não já utilizar direto essa água gelada, por que um trocador de calor no meio, né? Fazendo uma discussão mais técnica, não sei se cabe aqui, né? Não, vamos lá. Mas, então, claro que ter um trocador ali no meio, de certa forma, é uma desvantagem, né? Eu crio alguma perda na transferência de calor. O trocador, a eficiência dele não é de 100%. Então, o ideal seria não ter esse trocador de calor, né? E trabalhar direto com um único circuito e usar direto a água que é distribuída pelo District Cooling. Só que a gente deve entender que estamos atendendo aí centenas, milhares de consumidores, cada um com a sua característica de uso diferente, com seu desequilíbrio hidrônico na rede, né? Então, isso torna muito complicada a gestão do District Cooling global. Né? Então, por isso é preferível, todos os District Coolings que existem no mundo tem sempre essa separação, né? Um trocador de calor que separa os dois circuitos, e aí cada edifício fica lá com a sua dinâmica peculiar de uso da água gelada, com velocidade variável ou não, né? E o District Cooling opera na condição ótima, o que é importante para que se tenha viabilidade econômica no projeto de um District Cooling, né? Não, perfeito. E aí você acaba adotando aí um equipamento, né, intermediário para conseguir... Um trocador de calor, de placas, alguma coisa assim bem eficiente, mas que é necessário. Sim, sim. E aí até para garantir também o próprio fornecimento ininterrupto, né? Porque a ideia é não ter... E aí, pessoal, quem está nos acompanhando aqui, né? A água não se consome, não. A ideia é que a água circule ali num circuito fechado, né? Então, se não tiver vazamento, né? Mas aí salvo isso. Então, a ideia é que a água não se consuma, até porque essa água ela não é potável, né? Não é potável, ela tem aditivos químicos, né, para evitar corrosão, etc. Né? Então, evitar até incrustação na parede da tubulação. De algas e outros organismos, né? Então, não é uma água para consumo, sem dúvida. Porque senão chega muito geladinho, o pessoal... É um circuito fechado, né? Não deve ter vazamentos, que seriam, né, prejudiciais, né? Em termos de Brasil, professor, você enxerga, porque Brasília é fácil de imaginar, vamos pontuar assim, que aqui cada um tem seu lugar, tem bairro para isso, bairro para aquilo. Tem até uma brincadeira de amigos cariocas nossos, né? Quando chegam aqui, fala para o pessoal procurar o setor de bancas para comprar o jornal. É uma brincadeira, mas enfim, Brasília é fácil de imaginar você criar ali um setor, né, ou um distrito, ou um bairro, ou uma planta maior, né, para conseguir oferecer isso. Claro que passa por uma reurbanização, aí, uma adequação para distribuir, mas que a gente consegue imaginar. O pessoal de Brasília acho que é mais fácil imaginar. Agora, fora, pega um Rio de Janeiro, sei lá, Fortaleza, Palmas. Palmas é próximo de Brasília também, é bem cartesiano. É uma cidade planejada, né? Mas também seria simples, né? Você acha que é viável dentro desses... Acho que sim. Acho que Brasília reúne as condições necessárias, né? Mas até a título de brincadeira, né, eu gostaria de citar um exemplo, né, que eu acho que é uma analogia interessante, por exemplo, metrô, né, em Brasília, né? Não me canto nenhuma coisa. Então, por exemplo, eu que sou mais velho, né, e sou carioca, eu vi o metrô surgir no Rio, né? Na minha infância não existia metrô e durante a minha adolescência eu vi as obras do metrô começando. Imagina uma cidade como o Rio, né? Você começar a escavar, uma cidade à beira-mar, infiltração de água. Então, extremamente complicado, né? Naquele caos urbano e uma cidade não planejada, você
fazer Sim. uma obra de um metrô. No entanto, o metrô evoluiu e se desenvolveu. E aqui em Brasília, né? Uhum. O metrô que corre em cima das asas, né, do avião, né? Foi na Asa Sul e não chegou na Asa Norte até Chegou, hoje, cara. né? Então, quer dizer, por quê, né? Eu imagino que existam justificativas que dizem por que não, isso não avançou mais, né? Políticas, econômicas e diversas. Mas, enfim, dificuldade, eu acho que não existe do ponto de vista do plano. A cidade favorece que Que se isso faça, possa né? ser implantado rápido. Assim é para o District Cooling também, né? A gente espera que em Brasília pudesse andar rápido, né? Mas Solução para engenharia tem. solução para engenharia a gente Acho que é sempre mais a tem, né? vontade, né? Com certeza. De A fazer. Né? engenharia pode, por vezes, trazer os problemas, né? Mas a solução para os problemas também passa pela engenharia. Passa né? pela engenharia. Às vezes queria um pouco mais, mas melhora e vai adaptando. É sempre. Sim. Às vezes não tem resposta também, né, professor? Então, você vai dar uma solução que é otimizada dentro do recurso que você tem ali também. Claro, né? com certeza. Dentro da possibilidade, às vezes até do desenvolvimento Sem dúvida. que tem ali na hora. Inclusive, é interessante esse ponto com relação ao District Cooling, né? É que é necessário que exista uma participação estatal, por exemplo, né? District Cooling, embora seja uma solução muito boa, com potencial para geração de economia, é um investimento de alto porte, né? Um investimento Perfeito. onde talvez o investidor não esteja disposto a fazer porque não veja a vantagem desejada nele. Então, a participação do Estado é importante através de parcerias público-privadas, por exemplo. É importante que exista também regulação nesse setor, né? Então, uma regulação que, por exemplo, como ocorre na Ásia e na Europa, grandes instalações de District Cooling obrigam, né, consumidores de grande porte a consumir aquela água, né? Sim. Então existe uma legislação onde isso é previsto. Caso contrário, em muitas situações pode não ser viável a implantação do District Cooling, embora existam condições favoráveis, como a urbanização da cidade, uma cidade planejada, etc. E na ponta do lápis, né, na avaliação fria, tecnicamente seja adequado, mas do ponto de vista de investimento, é necessário que exista algum subsídio, alguma participação estatal. Perfeito, e também regulação, né, nesse sentido, né? Porque, enfim, a gente precisa de ter consumo, né, de água gelada, porque a água gelada precisa ser vendida, né? Quem investiu numa grande instalação de District Cooling espera ter o retorno do investimento pela venda de água gelada. Então, se alguém se recusa, um grande consumidor se recusa a consumir água gelada, pelo que eu tenho estudado a respeito, eu sei que existe legislação na Ásia e na Europa, por exemplo, que cria a obrigação de que seja feito o consumo daquela... Não há, assim, impede a produção local de frio. Você não vai instalar uma CAG por sua conta para produzir água gelada na sua... Nós temos água gelada aqui na porta e você vai consumir essa água gelada. Acaba enveredando, então, para uma política mais de longo prazo, né? Então, para você conseguir fazer e meio que migrar o sistema, né? Porque hoje você tem um sistema descentralizado, muitas vezes já instalados, né? Salvo bairros novos, né? Novas edificações, ou já existentes, então ele já tem lá a solução deles, né? Que está instalado. Então, até para migrar e tudo, imagino que tem que passar. E acho que talvez, né? Aí a solução para o Brasil seja um arranjo próximo aí de concessão, né? Você tem um formato de concessão, porque aí entra essa questão da regulação, entra a questão de o pessoal de eletricidade tem muito disso, da demanda contratada, assegurada, capacidade instalada, até porque as usinas só geram se tiver consumo de energia, e aí o pessoal, enfim, aí entra na formação do mercado aí interessante, mas eu também acredito que deva passar aí por uma política de Estado, né? Sim. Não de governo, mas de Estado, né? Para que possa desenvolver, talvez de médio e longo prazo, aí, até sob efeito de descarbonização, eventualmente, ou até mesmo deslocar. Aí. Eu lembro que na época que eu trabalhei numa estatal da área do setor elétrico grande, né? Uma gigante aí, eles se preocupavam muito, principalmente com o deslocamento do consumo. Por isso que vinha aquele negócio do horário de verão, que hoje em dia não tem mais, né? O pessoal acabou terminando, mas o horário de verão não é que ele economizava, ele deslocava a curva de consumo, e aí deixava como é que fala? Diminuía o pico, né? Então você achatava mais a curva ali e conseguia entregar a energia com melhor qualidade sem... Perfeito.
sem estourar muito, sem apertar muito o sistema elétrico. Sem dúvida. Uhum. Mas eu acredito que a solução deva seguir para esse caminho. E aí, tomara que siga, né? Porque as soluções são mais interessantes, porque muda a filosofia de projeto, muda a forma de atendimento, acho que simplifica um pouco para o consumidor final. Sim. E você tem toda essa parte de gestão que você coloca numa planta, e aí de características industriais, né? Não é uma coisa pequena, né? Claro. É uma planta industrial aí. Industrial, de grande porte. De grande porte, inclusive, e que precisa ter atenção, enfim, com esse tanto de novas soluções, ainda mais o setor elétrico que está assoberbado aí, principalmente com os carros elétricos, com não sei o que, o pessoal está discutindo muita infraestrutura, né? Aumento de eletrodoméstico, então, enfim, acho que tem essa discussão toda salutar. Certamente existe uma lacuna a ser ocupada pelo district cooling, né? É algo que a gente precisa começar a falar, como nós estamos fazendo aqui, né? Existe espaço para isso, certamente eu tenho certeza que existem muitos casos, muitas situações onde district cooling é uma ótima solução, mas que simplesmente não tem sido considerada, né? Não entra na pauta de alternativas, então é importante que se passe a divulgar mais e que se passe a incluir isso como uma possibilidade, né? Mas acho que é um negócio, né? É um negócio onde alguém resolve vender água gelada, né? Acho que é um pouco isso no final também. Do dia, né? No final do dia. Então, tem que se ver por aí, eu entendo, né? Entendi. E em termos de modelos, o senhor estava comentando de um estudo que está se fazendo, não sei se aplica ao conceito, né, de district cooling, que você estava comentando como uma solução, até tem palestra do senhor, junto até com o professor Flamínio também, que foi outro professor da UNB. Queria que você abordasse aí um pouquinho, se é que é pertinente ou não. A gente... Não, é totalmente pertinente, né? Então, Guto, como você sabe, né, você já conversou com o Flamínio, né, já discutimos a respeito, a gente hoje tem um projeto que pretende ser desenvolvido em Fernando de Noronha, né? Fernando de Noronha é esse nosso paraíso natural, né? Que nós temos orgulho, né, de ter disponível lá no Nordeste, em Recife. Muitos brasileiros ainda não conhecem, eu tive a oportunidade de ir lá uma vez já, e realmente eu acho que é o sonho da maioria das pessoas. Recomendo, né, quem não foi, que quando tiver a oportunidade vá. Esse nosso paraíso natural, né, muitas pessoas não sabem, né? Mas tem pessoas que vivem lá, né? Tem todo é uma ilha, né? Uma ilha no final do dia. Tem pessoas que nasceram lá, são a população local, mas isso é uma pequena parte. A grande parte da população é aquela população flutuante devido ao turismo. E então, evidentemente que há uma necessidade de energia na ilha. A Fernando de Noronha é uma ilha muito remota, né? Então não tem como, não é viável que se faça transferência de energia, né, transmissão de energia do continente para a ilha. Assim, por linha de transmissão, né? Então, Fernando de Noronha, desde sempre, utiliza geração diesel, né? O que, do ponto de vista ambiental, é péssimo, né? Já que a queima do diesel causa emissões consideráveis, né, de gases de efeito estufa, né? E é o que se usa lá em Fernando de Noronha. Então, o sistema elétrico inteiro está pendurado na planta de grupo diesel gerador. Numa central termoelétrica, que é a usina de Tubarão, lá em Fernando de Noronha, que tem grupos geradores instalados para atender toda a demanda de energia da ilha. Né? Então, isso é algo que as autoridades, né, estão conscientes para a necessidade de se mudar isso, né? Diria que, para o mundo, de uma forma geral, a gente precisa de ter soluções mais ambientalmente adequadas. Descarbonização está na ordem do dia, é uma palavra-chave que vai nos perseguir por muito tempo, que vai nortear todos os esforços de engenharia, em todas as engenharias, e em outras áreas também fora da engenharia. E lá em Fernando de Noronha, então, é um bom exemplo de descarbonização, eliminar esses geradores diesel. A questão é como, né? Então, tem sido considerado, por exemplo, usinas fotovoltaicas. Lá em Fernando de Noronha já existem usinas fotovoltaicas que hoje são responsáveis por, no máximo, chegando a 10% do consumo de energia da ilha. Mas mais de 90% ainda é geração diesel. O que a gente propõe? A gente propõe adotar uma solução não convencional, que consiste em geração de energia a partir do oceano.
né, que é o que a gente chama de OTEC, né, um ciclo de geração, que é um ciclo de Rankine orgânico, né, onde se aproveita a diferença de temperatura que existe na água do oceano. Ocorre que a 1.000 metros de profundidade a água é bem fria, nós temos 5 graus, a água é gelada, 5 graus a 1.000 metros, né? E na superfície, nós estamos no Nordeste, né? Nós temos aquela condição muito favorável para o banho de praia, né? 25, 27 graus. Então, essa diferença de temperatura ela é utilizada para gerar energia, né? Quem tiver mais interesse, depois a gente pode explicar como, né? Mas basicamente é um ciclo de Rankine que é utilizado para isso. Não é diferente do que se usa em outras formas de geração de energia, né? Bom, então é uma geração totalmente limpa, né? Então que não causa qualquer tipo de emissão, já que ela utiliza apenas o gradiente de temperatura existente no mar, que em última análise é gerado pela radiação solar. Então é um uso indireto da radiação solar, em última análise, né? Que também se encaixa como uma aplicação de geotermia. Geotermia não está limitada à terra, embora a gente pense em geotermia, sempre pense em solo, né? Pensa em terra, mas geotermia também envolve aproveitamento de calor de grandes massas de água, oceanos, mares, lagos, né? Então também é uma aplicação de geotermia. Bom, onde é que o District Cooling entra nessa história, né? Bom, ocorre que a gente propôs que junto com essa geração de energia limpa, a gente vai precisar de bombear água gelada de 1.000 metros de profundidade, que está a 5 graus. Né? Então, por que não, né, utilizar essa água gelada para distribuir a água gelada pela ilha para atender a demanda de carga térmica que existe na ilha? Né? Reduzindo ainda o consumo da própria energia elétrica. O consumo. Né? Então, agora eu não preciso mais gerar a energia do ar-condicionado. Entendi. Né? Não preciso mais de ar-condicionado, de sistemas split, porque hoje na ilha o que a gente tem? Sistemas split espalhados, pulverizados pela ilha inteira, né? Entendi. Que provavelmente a gente não tem dados para afirmar categoricamente, mas provavelmente, como toda instalação, devem ter uma condição precária de manutenção, ainda mais que estão lá longe do continente, então devem ter muito vazamentos, né? E os gases refrigerantes, né, que são utilizados são gases de efeito estufa também, né? Inclusive um potencial milhares de vezes maior do que o próprio CO2, que é emitido na geração diesel. Então, esses vazamentos certamente acontecem. Então, a possibilidade de utilizar essa água gelada para atender a carga térmica de climatização que existe nos hotéis, nas residências, nas pousadas da ilha, eliminando o sistema de ar-condicionado, traz um benefício muito grande, né? Na redução da capacidade de geração instalada, né? Porque eu não preciso gerar energia para atender os sistemas de ar-condicionado. Sim, né? Você já tem ali a água na temperatura boa, a água na temperatura boa, e também na eliminação dos gases refrigerantes de efeito estufa, que não precisam mais ser utilizados, já que eu não tenho mais sistema de ciclo de refrigeração. Né? Agora eu simplesmente vou consumir água gelada. Bem, e aí entra a questão do District Cooling, né? De que forma que essa água vai ser distribuída, né? Então, para Fernando de Noronha não é tão complicado. A gente tem uma única rodovia lá que corta a ilha no maior eixo da ilha. Então a gente desenvolvemos no último ano, né, um projeto que foi inclusive apresentado no Congresso Brasileiro de Ar-Condicionado e Refrigeração, poucos meses atrás, né, que é um projeto básico para a instalação de um District Cooling lá. Né? Então a gente previu, fez a programação da distribuição do circuito hidráulico, né? Então, com os cálculos de diâmetro, tubulação, vazões necessárias, consumo de energia em bomba, tudo isso foi feito. Então, seria um case interessante para examinar exatamente essa dificuldade que eu entendo que a dificuldade não está tanto em gerar o frio, em gerar água gelada. Isso é feito de forma centralizada. Né? O problema que eu vejo muito é da distribuição, né? A distribuição da água gelada. Aquela questão que eu coloquei do corredor de infraestrutura compartilhada. Perfeito. Então, a gente precisa de ter uma tubulação de água gelada que corra num eixo estratégico dentro da área urbana e que, a partir desse corredor principal, eu consiga fazer essa ramificação, essa capilarização, né, da água para fazer a água chegar a cada residência. Né? Não é diferente do que acontece com a distribuição de água, né? Que a gente recebe, cada um de nós recebe água em casa. Né? Então, isso precisaria ser implantado, né? E isso, evidentemente, envolve certos desafios. Por exemplo, eu me lembro, fazendo uma outra analogia com outro setor,
Eu me lembro de quando o gás natural chegou em Fortaleza, por exemplo. Na época eu não estava em Brasília, isso foi mais de 20 anos atrás, né? Depois que o gasoduto Brasil-Bolívia entrou em operação, houve toda uma preocupação de desenvolver o mercado de gás natural no Brasil, né? E isso envolvia fazer o gás natural chegar na casa das pessoas, por exemplo, né? Sim, sim. Para o aquecimento de água, para o fogão, etc. E eu, uma vez, me lembro do presidente da Companhia Estadual de Gás Natural no Nordeste, citar exatamente essa dificuldade de levar o gás natural até o consumidor. Ele falava que tinha, por exemplo, uma padaria que queria queimar o gás natural nos fornos, né? Mas ela ficava num local bem remoto. Então ele falou: olha, é mais fácil mudar a sua padaria de endereço do que eu levar o gás natural lá, porque não era viável economicamente. Então eu acho que existem todos esses desafios quando se trata de estabelecer essa rede capilarizada de distribuição, né? Seja o que for, gás, água gelada, né? Eletricidade, é algo que precisa ainda ser desenvolvido. E junto com isso vem a questão do faturamento. Como é que você fatura essa água gelada, né? Então, eu preciso de contabilizar quanto água gelada a pessoa está utilizando, né? Então, hoje em dia a gente tem equipamentos no mercado, né, disponíveis para fazer isso. Então, tecnicamente não seria difícil. Eu também acho que não. Seria trabalhoso, né? Trabalhoso e é algo que pesa também no orçamento, porque quando você fala em colocar um medidor de energia, um BTU meter, né, como o pessoal chama, né, isso é um equipamento que tem um certo custo, né? Então teria que ter um em cada consumidor. É bem mais caro do que um rotâmetro, né, para medir a vazão de água, né, como a companhia de água utiliza, né? Mas tecnicamente não teria nenhuma dificuldade de fazer. Eu também não. E outra, ampliando a escala, a tendência é que esses medidores caiam, né? Quanto maior a produção aí necessária, certamente. A tendência é ele cair. E outra, novos entrantes, né? Hoje deve ter um ou outro fabricante, mas se houver um mercado pujante, a tendência é que apareçam novos fabricantes e gere concorrência. Com certeza. A questão dos sensores, né? Eu lembro que eu fazia monitoramento remoto, um sensor era, sei lá, $14 mil. Hoje você compra o sensor por, sei lá, R$200, R$300. Despencou muito, né? Caiu muito. Sensores, e aí... É um dos fatores impulsionadores da IoT, por exemplo, né? Esse Pronto, baixo custo dos sensores, junto com o baixo custo também de transmissão de dados, né? Na rede de transmissão de dados. Né? Sim, e aí você tem 3, 4 grandes aí, que inclusive esses dias derrubaram elas aí, né? Mas isso aí é papo para um outro assunto. Meu professor, em termos de Brasil e de mercado, né? A gente tem muita pesquisa aí, tá tendo uma baixa procura nos cursos de engenharia. E aí eu queria ver meio que a opinião do senhor, assim, que tem muita gente que fala assim, tá, tudo bem, eu vou fazer engenharia, mas qual a minha perspectiva, né? Com o que eu vou trabalhar, ou se tem perspectiva, ou se não tem. Queria ouvir um pouco assim a tua visão, se você tem alguma opinião formada sobre isso, ou algum dado, né? Que motive ou que desmotive, né? A fazer, porque a gente já está, hoje a gente, dados recentes, né, que foi abordado, tem um indicador, claro que o indicador, ele não, como é que se fala? Ele não diz tudo, mas ele resume algum cenário, né? Então, os países desenvolvidos, você pega Japão aí, tem um número de profissionais formados em engenharia por 1.000 habitantes. Então, o Japão está com, acho que 25, por exemplo. A China está beirando os 18 lá. E a gente aqui no Brasil com 5,6. Então, se você olhar por esse indicador, você fala assim, pô, tem margem pra caramba. Até porque o Brasil ainda é uma cultura de emergente, né? Então, precisa de muita coisa. Então, queria entender, ver se a gente consegue deixar um recado positivo ou não, né? Para quem está nos assistindo. Como? Sim. Bom, Guto, esse é um problema de fato, né? Eu me lembro que o próprio sistema Confea-CREA vem debatendo esse problema há algum tempo, né? Você, como conselheiro federal, né? Dentro do sistema, você está bem a par disso, né? Você também participou, você já está há bastante tempo no sistema junto comigo, né? A gente conviveu lá durante algum tempo e você sabe que essa é uma questão que aflige, né, o sistema. Alguns anos atrás, quando o Brasil vivia um cenário econômico muito favorável, né, durante os primeiros PACs, né, obras da Copa do Mundo, Olimpíadas e tudo mais, havia um grande boom assim, econômico e havia uma demanda muito grande por mão de obra de pessoal de nível superior, né, engenheiros, né?
E aí a gente deu conta de que a gente não tinha os engenheiros que o mercado precisava, né? E por conta desses números que se apresentou, né? E aí, na época, eu me lembro que, inclusive, assim como existiu mais médicos, se cogitou falar nos mais engenheiros. Porque é Trazer a isso, galera de né? fora. Afinal de contas, a gente precisa de engenheiro. Não tem engenheiro brasileiro para colocar, a gente precisa de engenheiro, seja ele de Marte ou de Júpiter, de onde ele vier, né? Então, é natural, mas é lamentável que a gente não consiga, né, ter essa formação num nível razoável que o mercado precisa. Por que isso acontece? Existe, de fato, você começou a sua pergunta falando no desinteresse, né? Num certo desinteresse que existe aí do jovem em cursar engenharia, né? Bom, eu posso falar da minha experiência, né? Por que eu cursei engenharia? Eu que sou mais velho, eu cresci num mundo que era muito dominado no noticiário pela corrida espacial. Então, era um mundo em franco desenvolvimento, né, tecnológico, né? Não se falava muito ainda em impacto ambiental, né, nos anos 70, né? Então, quando eu passei para a minha adolescência, eu passei os anos 70 entre meus 10 e 20 anos, né? Então, nessa fase, que é uma fase de juventude, a gente está muito descobrindo as coisas e decidindo o que vai fazer no futuro, né? Eu fui muito impactado por esse mundo, que era um mundo muito tecnológico, de corrida espacial, um cenário que me influenciou bastante. E entre algumas profissões, todo jovem, né, quando vai decidir o que fazer do seu futuro, o que ele vai ser quando crescer, né? Entre muitas profissões, eu pensei em fazer astronomia, eu pensei até em fazer arqueologia, que é uma coisa fora, né, da área. Você pegou ali Indiana Jones? Não, não tem nada. Um pouco inspirado por isso aí também, né? Mas oceanografia, né? Na época passava muito o programa do Jacques Cousteau. Então, acho que o jovem ele é muito influenciado pelo meio que ele vive. Mas ele também é influenciado por uma questão pragmática, né? De o que ele vai conseguir seguindo aquela profissão. Vai ter emprego, vai ser bem remunerado, né? Então, eu vejo que, num momento, a engenharia passa muito por isso. Se a gente olhar aí a procura dos cursos de engenharia, em momentos de boom econômico, onde há um crescimento, tem muito emprego, muita empresa contratando engenheiro, eu acho que o jovem, de uma maneira bem pragmática, bem objetiva, ele vê como uma oportunidade de carreira interessante. Não é muito aí ele não está sendo movido por um idealismo, né? Por um sonho, por algo que o apaixona. Ele está sendo movido muito também pela possibilidade de seguir uma carreira que vai lhe dar um conforto material, etc., um crescimento profissional. E eu acho, então, que é uma coisa circunstancial de mercado. Eu acho que, na medida que comece a haver um cenário econômico melhor, deve haver uma procura maior também pelos cursos de engenharia. Mas eu acho que a gente deve fazer um esforço também de motivação do jovem pela carreira de engenharia. Porque os problemas continuam, né? Eu acho que eles até aumentam no ambiente de crise, né? Exato. Então, a gente precisa levar aos cursos de nível médio, né, dos jovens que estão alguma palavra, algum comunicado, como é o programa que a Ashley tem, né, o K12, né, lá. O K12, mas é criança mais ali, não? Sim, mas seja como for. Começa antes, entendi o ponto. Então a gente precisa de fazer o jovem entender o que é engenharia, né? Porque tenho certeza de que tem muito jovem que vai despertar algum interesse sincero, né? Não se trata de catequizar ninguém, né? Ou de doutrinar ninguém. Não é isso, é de explicar, de levar um conhecimento, claro, mostrar o quanto que a engenharia pode ser bonita, pode ser interessante, né? Pode mudar, inclusive, a realidade ali Pode mudar a realidade, né, do mundo que a pessoa vive. E eu tenho certeza que isso é algo que precisa ser feito, né, para estimular o jovem a despertar para a engenharia. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho realmente também de mostrar que engenharia não é só matemática e cálculo, embora seja extremamente importante para a engenharia, né? O jovem, às vezes, ele tem alguma dificuldade com matemática, né? No ensino médio, no ensino fundamental, e acha que engenharia não é para ele. E eu posso citar novamente o meu caso. Eu tive uma professora de matemática que era muito antipática, e eu ali não estava aprendendo matemática. A matemática não estava na minha cabeça naquele momento, né?
Imagina. Não estava fazendo sentido, né, no final do dia. Aí, de repente, não sei, não me lembro por que razão, a professora saiu e entrou uma outra. Entrou uma professora que era uma mãezona, né? Aí a minha mente abriu ali a partir daquilo. Então, acho que tem muito esse contexto da didática, né? Do relacionamento humano em sala de aula, do relacionamento professor-aluno, que influencia. A gente precisa de quebrar esse tabu de que matemática é difícil. Não é difícil, sabe? Enfim, nem todo mundo precisa ter perfil para fazer engenharia na sociedade. A gente precisa de todo tipo de profissional, sim, né? Sim. Ainda bem que tem essa diversidade. Ainda né? bem que tem essa diversidade, né? Mas eu acredito que existe um certo tabu e uma negativo para a matemática que não deveria existir. Não é uma coisa que a gente mude de uma hora para outra, mas enfim, como eu dizia também, de qualquer maneira, engenharia não é só matemática. Engenharia tem muito a questão da inventividade, da criação. Não é? Você vê o problema ali e fala, não, deixa eu resolver aqui de uma outra forma. Não é verdade? Assim, nós conhecemos, né, na nossa vida pessoas que às vezes mal puderam estudar. E eu fico pensando, nossa, se essa pessoa tivesse tido uma formação em engenharia, seria um engenheiro fantástico. Que são pessoas muito criativas, né? Mentes brilhantes, né? Que infelizmente não tiveram oportunidade de adquirir uma formação, mas dariam grandes engenheiros, né? Porque acho que na engenharia conta muito essa visão prática que a gente tem das coisas, né? Essa capacidade inventiva. Sim. Então, acho que são coisas que precisam ser desenvolvidas. Né? Não precisa, até para dar solução consistente e pertinente. E aí, levando aqui, ó, a gente já está quase chegando ali, Sim. Você vê, 1 hora de prosa, né? Não é quase nada, né? A gente acha que é muita rápido, coisa, né? Passa rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Se tivesse uma cervejinha aqui, passaria mais aí fica a noite inteira, né? Passaria mais rápido ainda, né? Mas, professor, aproveitando isso daí, essa entrada, né, que o senhor comentou, a questão inventiva, eu queria te fazer uma pergunta. Qual a gambiarra que mais lhe chama a atenção? Porque o pessoal comenta, né? Não há nada mais definitivo que uma gambiarra provisória. Mas qual a gambiarra assim que você olhou e falou, putz, olha isso aqui, cara? Caramba, Guto, agora você me pegou. Certamente existem várias coisas que a gente vê no dia a dia, né? Que são gambiarras mesmo e que despertam a nossa atenção. Mas agora eu teria que pensar um pouco. Relembrar de algumas, né? Mas... porque a ideia, né? Você tem a inventividade, o povo brasileiro ele tem uma criatividade Sim. até exacerbada, né? Sim. Acaba dando várias soluções aí, às vezes para melhor, Sim. Às vezes para pior, né? Às vezes Sim. piorando ali. Tem muita, né? Tem muita. A gente tem muito, assim, na nossa população brasileira, que é o professor Pardal, né? A gente vê bastante. Já fui procurado na universidade por alguns professores pardais. Assim, pois é, então. Com ideias assim... querendo aproveitar, desenvolver alguma ideia, né? Não, sempre tem muito. Eu lembro comentando, a irmã de um amigo nosso foi fazer exame de direção dos Estados Unidos, aí botaram numa rampa e estacionou. Aí ela pegou, puxou fez lá a parte da garagem, né, da baliza, puxou o freio de mão, depois foi lá e encostou uma pedra no pneu. O cara falou, mas o que é isso daí? Ele falou, não, isso aqui é um freiozinho que se o freio do carro não funcionar, Sim. né? Sim. Ele segura o carro ali. E aí Sim. aquilo ali tinha chamado a atenção. E aí eu tô é interessante esse tipo É interessante. de coisa, então. Claro. E aí eu tô querendo pesquisar agora essas gambiarras aí, saber... Legal, acho que é um tema interessante, Guto. Acho que eu teria que pensar um pouco, mas certamente vale... um tópico, né, sobre isso. Só sobre isso, exatamente. Até porque solução definitiva tem que passar pela engenharia, né, professor? Porque assim, a gambiarra é alguma coisa que é improvisada, né, que resolve um problema, né? Então, uma gambiarra pode ser transformada numa solução formal, desde que ela seja mais desenvolvida, mais elaborada. Mas é uma maneira inicial de resolver um problema, né? E às vezes criar outros, né? Talvez. O pessoal de software tem muito disso, né? Resolve todos os problemas que você nunca teve, mas brincadeiras à parte, professor, a gente está chegando aqui na parte final da nossa gravação. Queria agradecer mais uma vez, né? Um prazer. Pelo carinho, pelo acolhimento que você teve com o canal. Queria que o senhor fizesse aí as considerações finais, né, do senhor e, mais uma vez, muito obrigado aí pela predisposição de tempo. Nada, pela generosidade. Prazer. Gostei muito de participar. Pode me chamar mais vezes, virei sempre para falar sobre outros assuntos, né? Tem vários assuntos interessantes que a gente poderia falar. Eu acho que é bem a proposta do Engenharia e Prosa, né? Acho que o Engenharia e Prosa é uma iniciativa muito bacana, Guto. Acho que
precisa ser mais estimulada, mais desenvolvida, que hajam mais conversas mais frequentes, né? Tem muito assunto para se falar, muita prosa, né? Sim. E eu acho que esse formato, né, despojado, descontraído, eu acho que é bem interessante, né? E eu acho que tem muito assunto, né, que a gente pode falar. Bom, enfim, o District Cooling, que foi o nosso tópico aqui, é algo que eu acredito, que eu vejo como uma solução bastante interessante, que é algo que precisa ser considerado, né, de uma forma geral, né, como uma solução de engenharia. E como toda solução de engenharia, esbarra numa viabilidade econômica também. Né? Então, e esbarra também numa solução ótima de engenharia, que eu acho que é algo que até converso lá na universidade, né? Que a gente todo curso de engenharia deveria ter uma disciplina obrigatória de otimização. Né? Então, se eu pegar 10 engenheiros e der um mesmo problema para 10 engenheiros, eles vão virar as costas e vão voltar com 10 soluções. Algumas mais parecidas umas com as outras bem fora da caixinha. 10 soluções, todas elas funcionam. Todas elas resolvem o problema, mas uma delas certamente é melhor do que as outras 9. É mais otimizada. É mais otimizada. Talvez por acaso, porque acho que o que falta muito na formação, né, e nos projetos de engenharia é essa busca de uma solução ótima de engenharia. Uma solução ótima de engenharia é meio caminho andado para a viabilidade econômica. Né? Então, é parte do sucesso de um empreendimento do ponto de vista econômico, né? Porque é uma solução que gera o máximo de benefício com o mínimo de recurso. Né? A gente pode pensar assim, no critério de otimização pode ser esse. Então, é algo que a gente deveria desenvolver mais e ter como dentro da formação do engenheiro. Eu entendo que muitas vezes não há espaço no tempo de trabalho, no timing dos cronogramas, não há muito espaço para isso, a gente precisa dar respostas rápidas, né? E respostas rápidas não comportam essa questão da otimização. Mas ferramentas para isso a gente tem hoje em dia, né? Tanto ferramentas matemáticas, softwares, ferramentas computacionais. Então, a gente precisa de integrar mais a otimização dentro da engenharia. Seja para uma solução de District Cooling, para viabilizar, né, o investimento, né, empreendimento, seja para outras áreas quaisquer, né? Maravilha, também concordo e até diria um pouquinho mais, né? A gente ter algum tipo de aula de bom senso ou de pré-seleção, né? E tem um senhorzinho chamado Elon Musk, ele fala que tem muito engenheiro tentando otimizar algo que não deveria existir, né? Tem aquela triagem, isso daqui vai beneficiar muita gente, ou vai, né, você ter algum critério ali de pré-seleção, né, para ver se aquilo ali faz sentido, inclusive desenvolver e otimizar, né? Sem dúvida. Mas partindo do pressuposto que a solução ela já precisa ser apresentada, né? Então que seja a ótima, né? Dentro das condições melhores. Então, pessoal, esse foi Engenharia e Prosa, nesse episódio fantástico, hoje com o professor Pimenta, coordenador do LAAR. Depois acessem aí o LAAR. Tem site ou está com aquela página? Tem uma página no Facebook. No Facebook? Hoje, sim. Depois a gente divulga, né? Nos comentários lá do... Nos comentários a gente divulga. Vou deixar também o @ do professor Pimenta aí das redes. Sigam, né, o Engenharia e Prosa nas redes sociais. Se você chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, bota no comentário. Um desafio para você. Qual é a gambiarra que mais lhe chama a atenção? Encaminha para a gente aí. Desafio para mim também. Desafio também, né? Pronto, então, professor. Na próxima prosa, vou pensar nisso. Fica aí a dica. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Mais uma vez, gratidão.